Bom, a empresa convidada de hoje é a ClearSale, né, que é a nossa parceira há muitos anos. Eles são líderes aí na análise de risco. Então essa palestra veio a calhar numa semana muito boa aí de vendas, né, que é o Black Friday. Nós temos o Black Friday na sexta-feira. Algumas empresas já começaram a fazer ofertas essa semana, né? E o Danilo vai falar um pouquinho para a gente sobre a fraude, dar um overview geral, então uma visão 360 sobre a fraude online no Brasil. Então eu queria agradecer a presença do Danilo aqui com a gente e desejar uma boa palestra. Obrigado, Patrícia, pela introdução, obrigado pela oportunidade e agradeço vocês, participantes que estão aqui conosco hoje. Bom, gente, como a Patrícia já introduziu, eu vou falar um pouquinho sobre a fraude online numa visão 360. Não vou ensiná-los a combater a fraude, mas vou mostrar algumas formas que a ClearSale utiliza e o mercado utiliza também para a questão de prevenção de risco e fraude. Tá? Pouquinho do meu currículo, bem brevemente. Danilo Sugahara, me conhece no mercado por Sugahara, né? Não pelo primeiro nome. Sou pós-graduado em administração, sistema de informação, sou graduado também em TI, 11 anos de experiência aí na área comercial em si, empresa de TI, telecom. Só desses 11 anos, quase 7 aí dedicados na ClearSale hoje. Tá? E hoje eu respondo pela área de parcerias e alianças. ClearSale é uma empresa líder, né, em soluções antifraude no Brasil. Eu vi hoje o número atualizado da quantidade de funcionários que hoje fazem parte do time da ClearSale. Então está desatualizado já esse número, hoje é 789 funcionários hoje, dedicados para esse universo só de prevenção e risco e fraude. Lógico que boa parte desses quase 800 funcionários hoje é muito focado nas análises humanas, né? Na parte, são os analistas de risco. Mais de 90 milhões de transações, isso também um pouco mais atualizado, já está beirando 100 milhões de transações, isso foi em 2015 também. 470 milhões de reais foram evitadas em 2015, um número bastante expressivo. E hoje a ClearSale atende mais de 80% do varejo hoje de internet, de e-commerce. É o que a gente gestiona hoje e gerencia, tá, gente? ClearSale atende aí diversos segmentos hoje, desde etiqueteiras, o varejo de modo geral, companhias aéreas, vestuário, moda de luxo, serviços como iFood, por exemplo, a própria ClickBus, e entre outros segmentos de atuação. Tá? Telecom também muito forte hoje. Um breve sumário do que a gente vai abordar hoje, do que será abordado nessa palestra, sobre a fraude no mercado virtual brasileiro, quem é e como age o fraudador, como o seu negócio tem resolvido esse problema, uma visão 360 para uma análise de fraude mais eficiente e como se prevenir. Vamos lá. Gente, a fraude é uma realidade hoje no e-commerce, né? Então, infelizmente, para você empreendedor ou varejista que tem ou pretende abrir ou já tem ideia, né? Pelo menos está iniciando o projeto agora, deve ter ouvido falar sobre essa questão da fraude hoje, que é bem complicada no Brasil especificamente, que não há nenhum tipo de punição hoje para quem frauda, né? Então, a fraude, anos atrás, era muito comum, a gente, pelo menos no meu tempo, né, a gente ouvia falar muito da fraude presencial, né, em lojas físicas. Aqueles que possuem loja física devem ter, pelo menos já deve ter tido algum caso semelhante, onde o fraudador clonava seu cartão ou tinha os dados do cartão e ia presencialmente na sua loja e efetuava uma compra. Então, como isso era muito mais perigoso, ou o risco era muito maior por fraudador, no caso, o próprio ladrão, vamos dizer assim, presencialmente do flagrante,
A fraude migrou do mundo físico para o virtual. Então, hoje, infelizmente, esse tipo de situação cenário que a gente se depara hoje no comércio eletrônico. Então, o mercado brasileiro em si é um dos países mais arriscados do mundo hoje. Ele está na lista dos 5 países que mais têm phishing. Phishing nada mais é do que aqueles e-mails que todo mundo recebe. Eu mesmo recebo diversos e-mails que eu nunca vi na vida, de bancos, empresas que eu desconheço, que querem nada mais, nada menos do que pegar suas informações ou instalar bots, né, dentro do seu computador que executam lá um programinha, e qualquer movimentação, ou principalmente sites de banco que você acesse, ou e-commerce, eles vão capturar os seus dados. Então, tem crescido muito a questão do ataque com phishing hoje no Brasil. Para vocês terem uma ideia, a cada R$100 de compra, cerca de R$4 são tentativas de fraude hoje. Tá? Essa é uma visão macro de 4% hoje a exposição à fraude no Brasil. No slide seguinte, eu dou um panorama para vocês. Isso é atualizado, né, primeiro semestre de 2016, as tentativas de fraude por região. Tá? Aqui o percentual, gente, é percentual sobre valor, ok? Então, óbvio que a gente vê lá, o Brasil, a média de tentativa de fraude, a média dá 4,4%. Se a gente olhar lá o Sul, região Sul, 2,5%, e o Norte com 7,7% de tentativas de fraude. Tá? Claro, se a gente comparar o mercado Norte ou o Nordeste, tanto faz, frente ao mercado do Sudeste, não tem comparação, que o Sudeste é o maior mercado, né, onde a gente tem a maior concentração de vendas. Só que, em comparação com o Norte, o volume é bem menor, em contrapartida, as tentativas são muito maiores. Ok? E o Sul encontra-se a região com menos fraude. Aqui eu dou uma visão para vocês das tentativas de fraude por estado, onde a gente nota que Tocantins encabeça aí o estado com maior índice de tentativa de fraude, com 11,4% de tentativas. Se não me falha a memória, o ano passado era o Ceará, o estado com maior tentativa de fraude. E o Brasil não, desculpa, e São Paulo está com 4,1% de tentativa de fraude. E a gente nota lá que a região Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, estão lá entre os que têm menor tentativa de fraude. Esses dados são da própria ClearSale. Tá? A fonte, o André pergunta, né, um dos participantes, de onde esses dados, qual que é a fonte desses dados. Esse dado é 100% ClearSale, nossa base, tá bom? Opa, aqui. De novo, a fonte aqui, só reforçando todas as informações, é da base ClearSale. Os segmentos mais arriscados aí no primeiro semestre, a gente nota aí que todos os estados do topo games e celular, basicamente. Né? Só aqui no norte que o segmento automotivo é o segundo colocado, até na frente de celular. E a gente nota aqui que todos os produtos, assim, todos os segmentos listados aqui, a gente percebe claramente que são produtos de alta liquidez. Até mesmo aqui no Sul e Brasil, que eu cito acessórios, artigos esportivos aqui, também são artigos que possuem hoje uma alta liquidez no mercado até, tá? Então, querendo ou não, o fraudador quer usar coisas da moda, eles têm já gente para comprar. Os acessórios englobam bolsas, relógios, óculos,
esse tipo de acessórios, tá, gente? E esportivos são os artigos esportivos mesmo, e em alguns casos inclui-se tênis também, tá bom? Que infelizmente aqui a gente não pode executar. O que eu quero mostrar aqui para vocês, gente? Os fraudadores hoje se comunicam, isso já é sabido por parte da ClearSale, a gente acompanha, assim como os fraudadores acompanham, né, todo o dia a dia da ClearSale, evolução, os nossos produtos, conhece bem as nossas soluções, conhece bem como que nós trabalhamos hoje, como que é a abordagem da ClearSale. Então, o fraudador, sim, em alguns casos está à frente de qualquer solução de fraude hoje, mas a gente também tem acompanhado isso. Que aqui, infelizmente, não vai ver. Esse primeiro aqui é um testador de senha, gente. Então, o fraudador hoje, ele é um cara especializado, de fato. É um cara bastante inteligente, que criou um mecanismo aqui, um mecanismo onde você consegue testar usuários e senhas. Então, hoje, se um fraudador, de repente, né, Patrícia, ele vai pegar esse vídeo, ele vai saber que a gente está acompanhando ele, mas que ele fique esperto também. Então, a gente sabe que existem soluções que eles criaram para fraudar no mercado, gente. Então, o fraudador, ele é um cara antenado, sábio, inteligente, que pegando essas informações através de produtos ou serviços, sistemas como esse, eles conseguem, aqui está bem pequenininho aqui, a lista de vendedores, trampo certo, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia, esses dois, infelizmente não vai dar para mostrar, mas esses dois mais escurinhos aqui atrás, são perfis no Facebook, onde eles vendem pacotes com cartões quentes, cartões de crédito quente, tá? Então, essa lista de vendedores também é a mesma coisa. Na verdade, se não me falha a memória, esse aqui de trás, ele mostra como fraudar a loja XPTO. São bem específicos, tá, gente? Então, eles compartilham com o mercado de fraude, né, o mercado deles, esse submundo de fraude, como que é o passo a passo de fraudar determinadas lojas, determinados segmentos, o que fazer, o que falar e que dados utilizar. Vocês não têm ideia do quanto eles se comunicam, tá? E de verdade, eles se parecem com esse cara aí, né? Quem é e como age o fraudador? Ele é um profissional, é um cara que vive disso, né? Um profissional, um fraudador que só vive de pensar em coisas ruins, né? Nesse sentido, como ganhar dinheiro de forma ilícita, né? Então ele tem acesso e utiliza de informações reais, precisas e atualizadas. Ele não faz distinção de ramo, produto. Então não importa aquilo que você venda, ele quer simplesmente, em muitos casos, testar as informações que ele tem em mãos, ou ele tem interesse no seu produto, ou ele simplesmente quer usar você como um canal de teste, tá? O que eu ouço muito no mercado, na verdade já vi das próprias empresas, é que, eu não vou citar nomes, mas empresas que não têm fins lucrativos, que é simplesmente doação, então vocês vão associar várias empresas de mercado, instituições sem fins lucrativos, que ajudam ao próximo, mas que hoje tem e-commerce, tem um canal virtual, online, que recebe doações, por exemplo. E os fraudadores utilizam exatamente desses canais para testar as informações deles, tá? Só para vocês entenderem o nível que é o perfil desse fraudador. Então ele procura a forma mais fácil de ganhar dinheiro com a fraude, obviamente, né? Então, só lembrando que a fraude migrou de um cenário um pouco mais complicado, que é de forma presencial, e foi para o online. E reforçando que eles interagem entre si e trocam experiências, gente. Eu só reforço o slide anterior com sites que falam sobre fraude, como fraudar e tudo mais, tá, gente? Então isso é bem fácil para eles e é o melhor caminho.
O fraudador ele não atua de forma isolada, né? Então ele tem interesse no seu produto, sim, mas ele tem interesse no seu produto e nas outras lojas também que vendem o mesmo produto. Tá? Então o fraudador ele vai testar na empresa 1, na empresa 2, na empresa 3 e dando certo é uma rede do mal. Ele vai falar para o fraudador 2, que vai falar para o fraudador 3 e assim por diante. Tá? Isso é muito comum nesse meio de fraude. Reforçando, os fraudadores eles atuam em diversas regiões e por isso é sempre necessário estar sempre à frente deles. Tá? Então a ClearSale tem essa visão de que o fraudador realmente é um cara inteligente, não faz distinção de região e de segmento, você pode vender do que for, até flor, por exemplo, tem ataque, né? Tem ataque e tem problema com fraude. Então a gente precisa sempre estar à frente dele. E aí uma pergunta que eu faço para vocês, uma reflexão aí enquanto vocês me ouvem. Como o seu negócio tem resolvido o problema da fraude? Talvez algum de vocês, participantes, já sejam clientes ClearSale, ou talvez não, ou utilizem outras soluções de mercado. Né? Então, que problema? A sua empresa ainda não foi descoberta, mas é uma questão de tempo, né? Se você é um e-commerce novo, né? Então assim, você entrou sem nenhuma solução de prevenção à fraude, é uma questão de tempo, tá? O que eu posso destacar aqui é que todo e-commerce novo sempre tem uma exposição muito maior à fraude, tá? Todo e-commerce novo tem uma exposição muito alta à fraude. Então, uma questão de tempo do fraudador encontrar a sua loja e aí perceber que a sua loja é vulnerável e não tem nenhuma solução de prevenção. Reprovo todos os pedidos suspeitos. Você pega algum pedido um pouco suspeito, uma característica, uma conjuntura muito estranha, ou um ticket médio talvez um pouco alto. O que você faz? Na dúvida, reprova? Eu sei que muitos fazem isso, né? Só que o prejuízo muito maior é quando você reprova um pedido que é bom, que é meu, por exemplo. Pedido Danilo Sugahara, estou tentando comprar na sua loja, aparentemente, poxa, eu gostei do seu produto, né? Você fez uma boa ação de marketing, sua loja é bacana, só que chegou na hora, né, de eu finalizar o pedido e chegar para você, lojista, foi lá e cancelou meu pedido. Porque o ticket era alto, de repente eu mandei entregar em algum outro local que não era para mim, e você, por causa de uma suspeita ou achar que o risco era muito alto, resolveu cancelar o pedido, reprovar o pedido. Isso causa uma imagem, né, um prejuízo de imagem muito grande para você. Então, o que você fez em marketing, você põe por água abaixo por causa de uma reprovação indevida. Então, é mais fácil falar mal para 10 do que bem para 1, como diz o ditado. Isso é verdade, tá, gente? Você analisa pedido a pedido? Como que é? Né? Isso dentro do nosso conceito, você tem que se preocupar com o seu negócio, gestionar pessoas e ainda ter que dedicar de tempo para analisar pedidos. Talvez esse tempo não seja tão vantajoso assim, né? O tempo que você dedica para fazer uma análise acaba causando uma lentidão, né, na aprovação do pedido e de repente até a desistência da compra, tá? Então, pedido a pedido, dependendo do seu volume, torna-se inviável. Até mesmo alguns que têm um volume baixo, de repente, esse 1 a 1 acaba consumindo algumas horas do seu dia que vocês poderiam estar dedicando para outras frentes. Você paga caro por um intermediador? Acredito que alguns utilizam hoje de intermediadores de pagamento, né? O que são os intermediadores? São os subadquirentes hoje conhecidos, né? Existem hoje diversos subadquirentes que funcionam sim muito bem, mas em alguns casos, pela garantia do chargeback, que é o estorno da compra, acaba tendo aí uma restrição um pouco maior na aprovação, né, do pagamento e tudo mais.
e acabam, né, cobrando uma taxa, de repente, até um pouco elevada, dependendo daquilo que você quer, de uma antecipação, parcelamento. Então, a gente sabe também isso por ouvir do próprio cliente, hoje ClearSale, compartilhando conosco e até algumas fontes do mercado, que os intermediadores, os subadquirentes, acabam tendo um índice de cancelamento relativamente maior, diferente de quando você trabalha com um antifraude direto, um ClearSale direto, um meio de pagamento direto e os adquirentes de mercado diretamente, tá? Hoje, o campo de visão de soluções convencionais é muito restrito. Vamos usar como exemplo hoje, se você, lojista, não tem nenhuma solução de prevenção hoje, mas tem uma base interna, uma base de dados própria, né, como loja física, enfim, ou sua própria loja virtual. Se você hoje, lojista, se fecha apenas pensando que com sua base de dados interna conseguiria resolver todo o problema, concordam comigo, acho que vocês há de concordar que vocês têm uma visão um pouco limitada do mercado como um todo, né? Ter uma base de dados interna é ótimo, com certeza, ajuda bastante, né? Mas dá uma visão muito limitada daquilo que é só seu, tá? Muito restrita. Pensando hoje no conceito de uma assertividade maior, de uma visão melhor do mercado, a ClearSale trabalha especificamente com o conceito de base única de dados, ou seja, o que permite a gente ter um campo de visão muito maior do que acontece no mercado que trabalha com a ClearSale. Tá? Então isso nos dá uma ação, um poder de ação muito maior e mais ampla, dado que eu tenho uma visão do todo e não apenas de um varejista, de uma loja única, ok? Opa, desculpa, gente. Bom, então a base única ClearSale, de fato, é uma conquista hoje singular no Brasil. Ela é diferenciada, porque hoje, pelo fato da ClearSale hoje ter, ao longo desses 15 anos aí de mercado, acho que acredito eu que seja tempo suficiente para ter uma boa base de dados hoje, atendendo aí, como eu falei no início, 80% do mercado, tendo obviamente uma TI, uma parte de infraestrutura bem robusta para suportar grandes volumes, né, a questão do processamento da parte de estatística hoje é muito forte. Então isso é uma conquista que a gente pode se beneficiar, e não só beneficiar a nós mesmos, mas beneficiar você, lojista, que permite você pequeno, você vai ser beneficiado pelo aquele grande, por varejista grande, e vice-versa. É uma troca, gente, é uma questão cíclica. Então, o cliente ClearSale tem a possibilidade de ter uma solução mais assertiva, com a base única, dando a visão para você, não somente você unitário, você único e exclusivamente você lojista, mas a visão do mercado como um todo, desde os pequenos, médios e grandes também. E com isso, só para ler essa última frase aqui, que é bem bacana, né, a ClearSale construiu um mercado mais seguro ao unir um mercado extremamente competitivo contra um mal em comum, que é a fraude. Né? Então, o que a gente busca hoje a gente quer exterminar a fraude, quer acabar com a fraude no Brasil, de verdade. Né? Então, para isso, se a gente ter a visão, tendo o mercado todo, né, esse não é uma utopia, mas a gente quer um sonho do nosso CEO, o Pedro, mas tendo boa parte, se não todos os clientes hoje que vendem pela internet, ou até mesmo no mundo físico, dependendo do cenário, a gente conseguiria blindar todos vocês, lojistas, contra essas quadrilhas, esses fraudadores de mercado. Tá? Então, o universo hoje digital no Brasil, população digital em 2016, 100 milhões de pessoas. A fonte aqui, para quem quer saber, é da CoinScore, tá? Bem atualizada. 100 milhões hoje de usuários, né, da população que utiliza ou compra pela internet. Então, para a ClearSale poder ser
conhecer o comportamento do mercado hoje, então desses 100, de cada 100 CPFs hoje, 100 pedidos novos, a gente já conhece o comportamento de 93. Isso é bem bacana, isso mostra a força que é ter uma visão única, uma base única hoje no mercado. Então, com essa atuação massiva, com inteligência estatística, com TI, com pessoas na ponta, a gente consegue ter aí esses indicadores hoje, tá? Então, só um exemplo aí do que é preciso conhecer do comportamento do mercado para fazer uma análise mais eficiente. Primeiro, cruzamento de dados, cruzamento das informações, ou seja, pegar os dados do pedido. Aqui era uma animação, gente, então faz de conta que vocês não estão vendo aí, mas tudo bem. Então, é necessário fazer o cruzamento das informações, ou seja, os dados do pedido, que você recebe, cruzar com algumas informações do mercado. Birôs cadastrais hoje podem te ajudar a fornecer informações, cruzando essas informações. Histórico, positivo e negativo, de repente uma forma também de identificar, fazer esse depara de uma análise. Visão do todo, super relevante aí para a gente poder ter uma análise mais assertiva. E lembrando, gente, a análise hoje, dentro da visão ClearSale, ela precisa ser contextual. Tá? Por que precisa ser contextual? Hoje, eu, Danilo Sugahara, posso ser fraudado e eu nem estou sabendo. Então, eu recebo a contestação depois, falo que não fui eu, claro que não fui eu que comprei. Só que se meus dados hoje ficam na base da ClearSale ou qualquer uma outra de mercado como um dado negativado, que o Danilo fez uma fraude, na verdade não fui eu que fiz uma fraude, alguém que roubou meus dados. Então eu não tenho culpa de ter sido fraudado. Então, na visão ClearSale, a análise precisa ser 100% contextual, porque amanhã sou eu o verdadeiro dono das informações, não do cartão, mas das informações, do CPF, o meu nome, CPF, data de nascimento, enfim, sou eu fazendo uma compra. E de repente, por causa desse histórico, entre aspas, negativo, eu posso ter uma compra negada. Isso não é bom, tá? Não é bom em todos os sentidos. Lembre-se da questão da exposição negativa, do marketing negativo, tá? Esse exemplo abaixo, eu abriria, na verdade, está aí todas as informações, o nome, o CPF, a data de nascimento, endereço, telefone e e-mail, dados básicos de uma compra. Aí a pergunta que eu faria é, os dados cadastrais estão associados ao CPF informado? Aí entra a questão do cruzamento de dados. Sim, a resposta é sim. Ok. A Maria sempre usa esse endereço? Vamos cruzar, não somente o cruzamento de dados, mas vamos ver o histórico. Sim. Ela já comprou nesse endereço algumas vezes e já comprou em outros endereços também. A visão do todo. Lembre-se ali do terceiro item, visão do todo. Já comprou em outros endereços também. Só que é o mesmo, é ela com o mesmo CPF, só que endereços diferentes. Ok. Terceiro, já houve fraude associada a este telefone? Não, não houve. De novo, a questão do histórico positivo, a visão do todo e uma análise contextual. Ok. E o e-mail dela tem alguma conjuntura estranha? Ali não é pergunta, mas eu estou só reforçando. Bom, todo e-mail @bol.com.br, ele tem dentro do nosso score de risco um grau de risco um pouco maior. Um grau de risco, uma propensão maior de ser fraude. Lembrando que não necessariamente seja fraude. Dado o que vai antes do arroba, M, a gente supõe que é M de Maria, 1982, que é o ano de nascimento. Acredito eu que seja um underline. Nunes, que é o último nome dela, o sobrenome dela. Aparentemente, tudo bem, Tudo ok. Então, a gente cruzando essas informações com o mercado, tendo visão do todo,
a gente fala que esse pedido é bom. Por isso que ele já está verdinho aí para vocês, tá bom? Então a gente aprovaria esse pedido. Então, além disso, além dessa questão da análise ser bastante contextual, a gente fala de banco de dados, né, uma base única. O que é preciso buscar hoje, principalmente pensando aí na Black Friday, né, por mais que você configure lá a entrega dos pedidos, não mais para 5 dias, mas para 10, 15 dias, porque hoje a população brasileira está consciente de que não vai receber tão cedo o produto, por causa, sabe, dos problemas que já existiram no passado. Então hoje ele está acostumado nessa época do ano, especificamente agora sexta-feira, que vai demorar um pouquinho mais, né? Só que mesmo assim é necessário buscar um equilíbrio nesses 3 indicadores, nesse tripé. Então o ClearSale hoje bate muito nesse tripé, porque é primordial hoje para o e-commerce de modo geral. Então, o que a gente busca? O maior índice de aprovação, é o que vocês também lojistas querem, o máximo de aprovação possível, com menos tempo de espera, o menor tempo de espera possível, e o menor índice, né, a mínima fraude possível, mínimo índice de chargeback possível. Tá? Então lembre-se dessas 3 informações, gente. É o que a gente procura hoje, porque você quer ter a resposta rápida, aprovando o máximo possível, tendo a mínima fraude possível. Lembrando que, dependente daquilo que você venda hoje, não existe fraude zero. Não existe fraude zero, independente do segmento. Se hoje um lojista fala que não há problema com fraude, ou ele cancela muito pedido, tá? Ou de fato ele é um sortudo que ainda não foi descoberto, tá? Mas independente do segmento, ele sempre vai ter ataques e vai ter fraude, tá bom? E como que a ClearSale faz isso, né? Trabalha nesse tripé. A gente chama de gestão de risco, que é a gestão baseada nesses 3 indicadores: quanto tempo demora para analisar, quanto de chargeback ou índice de estorno você, lojista, vai sofrer, e quanto o índice de aprovação, o máximo de aprovação possível. Então, aqui o que eu quero ilustrar para vocês é que dentro do processo de gestão da ClearSale, a gente aplica toda uma solução tecnológica, que aqui tem um dedinho aqui, mas é o Device Fingerprint, que captura as informações do computador ao qual está fazendo uma compra. Entra aqui o nosso Score, que é o modelo estatístico, que atribui um peso para as informações contidas, de 0 a 100. Então, quanto maior, diferente do mundo físico de crédito, quanto menor o índice, maior o índice, de 0 a 100, melhor é o cara no mercado de offline, né, o mercado físico, né, de crédito. Para nós não, quanto maior o score de risco dele, maior é a chance ou probabilidade de ser um pedido fraudulento. Lembrando que não necessariamente um pedido de 91, que está aqui, seja um pedido fraudulento, tá ok, gente? Então, nós trabalhamos com um modelo onde eu consigo aprovar pedidos, dependendo da conjuntura das informações, dependendo da base, né, que eu tenho, que me ajuda a ter uma assertividade muito maior, eu consigo liberar pedidos de forma sistêmica, tá? E aqueles que eu vejo que tem uma propensão, um grau de propensão maior de ser fraude, eu faço uma revisão manual, tá? Cai para o meu analista fazer uma revisão humana desse pedido. Em alguns casos existem alguns níveis dentro da ClearSale, então eu posso analisar de forma onde eu olho todas as informações da base única, da base histórica do cliente, do lojista, consulto birôs externos, né, consulto informações cadastrais de mercado, e aí eu posso ter insumos para tomar a decisão. Caso a ClearSale, o analista, não se sinta seguro de tomar essa decisão, existe um segundo nível, que aí sim é um contato direto com o dono do cartão, por exemplo, ok? Então, existe sim também um contato onde eu ligo para o dono do cartão ou dono do pedido, tá? Esse é o meu processo de gestão.
Então, fazer tudo isso garantindo que você vai receber em menor tempo possível uma resposta, garantir para você, isso vai em contrato também, o menor índice de estorno com relação ao chargeback e a máxima aprovação, isso tudo é o core da ClearSale, é o que nós fazemos já, na verdade, esse modelo de gestão nós fazemos desde 2008. Então, os 3 pilares hoje que complementam a máxima eficiência hoje da ClearSale, sem dúvida nenhuma, é a minha área de inteligência estatística, tá? Que hoje tem mais de 22 estatísticos, se não me falha a memória. Tá? Tecnologia, a gente tem uma área grande de TI dentro da ClearSale. Os nossos servidores ficam todos fora do Brasil, tá? Com nível de segurança bem alto lá. Com um fornecedor forte desde 2008 também, se não me falha a memória, e sem dúvida nenhuma as pessoas lá, que é boa parte do time, que são os analistas hoje, que fazem a revisão manual. Lembrando, outro diferencial da ClearSale é a base única, gente. Quais são as soluções hoje de mercado que a gente tem no mercado, que a gente se depara? Primeiro aqui embaixo, que é uma solução baseada em tecnologia, basicamente, tá? Score de risco, que mostra lá o indicador de risco de pedido por fraude, tá? Esse é um primeiro nível de soluções hoje de mercado. Um segundo que é ter essa mesma solução, essa mesma tecnologia com Score, tecnologia, mais uma análise manual. Por exemplo, eu tenho o que a gente chama de aplicação ClearSale, que nada mais é do que eu ceder minha tecnologia, minha inteligência, e você, lojista, poder fazer a análise, revisão humana, né? Análise manual, e você toma a decisão se você aprova ou não. E aí um terceiro nível, que é o que a gente fala que é a composição desses outros dois, que é o Score, mais a análise manual, mais a gestão, tá? Então, é ter a responsabilidade total pelo combate à fraude da sua loja. Ou seja, deixar que você, lojista, foque naquilo que é mais importante, foque naquilo que é primordial na sua empresa, que é fazer a gestão no todo, mas essa questão da fraude, que é um pouco chata, deixar com que a ClearSale faça toda essa gestão de risco e te entregue o resultado se você pode vender ou não, garantindo indicadores, tá? Então, isso é o nosso modelo de gestão ClearSale, que a gente chama de total ou total garantido, que o total garantido nada mais é do que ter a garantia 100% do estorno, tá? Do chargeback, caso você venha ter. Vou ditar isso para frente, né? Aqui, como eu citei, é a nossa aplicação, que eu cedo só a tecnologia e você toma a decisão. Se você quer aprovar, você que cria as regras, você que analisa ali manualmente, eu cedo somente minha tecnologia e meu score de risco. E aqui eu tenho uma solução também que é só score, é uma solução binária, que é aprova ou reprova, dependendo do seu segmento, faz sentido. Muito mais para serviços, tá? Ou minha solução Start, que é bem forte, principalmente para os clientes da Fast Commerce, eles utilizam bastante, que é a minha solução Start, que é para quem inicia no e-commerce e tem um baixo volume de transações, tá? E que consegue, de forma pontual, analisar os pedidos ou submeter para uma decisão da ClearSale, tá? Então, Start é uma solução bem bacana nesse sentido. Então, eu vou deixar aqui 3 dicas, gente, bem bacanas para vocês. Com soluções aí apropriadas, vocês terão mais vendas boas, menos perdas com a fraude, e mais tempo para cuidar do seu negócio, tá, gente? Foquem nesses 3, não somente daqueles 3 tópicos que eu falo, que é o tripé da ClearSale quando a gente fala de gestão, que é o máximo de aprovação, em menor tempo possível e menor índice de chargeback, né? Só que lembrando que é primordial que você venda mais e venda para clientes bons, né? Não fique negando. Se blindem, né, contra perdas, né, tenham menos fraudes, né, perdas com fraude, e tenham mais tempo para poder gestionar o seu negócio, gente. Isso acredito eu que para você, empreendedor, gestor de empresa, dono de empresa, varejista,
é importante o tempo hoje. Então, dedicar de menos esforço para esse tipo de trabalho que realmente, e terceirizando isso para alguém que é especializado como a ClearSale vai poder te ajudar bastante com isso, ok? Gente, acho que deu, né? Vou deixar aqui meus dados, eu agradeço a participação, o tempo de vocês nessa palestra. Espero ter ajudado a dar uma clareada, uma visão um pouco melhor sobre como está hoje o mercado, como que age o fraudador, alguns números hoje do Brasil, e como que a ClearSale atua e pode te ajudar com essas soluções que eu citei aqui no final. Gente, obrigado, segue meus dados aí de contato, todos os meus dados, fico à disposição agora para pergunta. Obrigado, viu? Bom, pessoal, podem enviar as perguntas agora no chat. Eu só vou mudar a tela aqui para a gente conseguir visualizar melhor. Depois eu volto ali onde tem o contato do Danilo, tá bom? Já tem 2 perguntinhas aqui, vou liberar elas para vocês. Bom, a pergunta do André, quanto custa a solução completa, como funciona a cobrança e a score? Legal. André, o custo da solução completa, quando eu falo a solução completa, eu acredito que seja a gestão, né? O modelo full nosso, onde eu faço toda a gestão e te entrego a resposta. O modelo de precificação da ClearSale, ela varia de acordo com o seu segmento, tá? Legal. Então, eu te cobro na solução total um valor em reais por transação. Então, de acordo com o seu volume, vai decair nesse valor, ok? E no modelo da solução total garantido, eu cobro um percentual sobre o valor da transação. Tá? O interessante é que no nosso modelo de gestão com garantia, eu cobro apenas pelos pedidos aprovados. Na solução total, sem a garantia, eu cobro por todos os pedidos, ok? E a solução Score é a mesma coisa, tá? A solução Score, na verdade, a solução Score não faz distinção do segmento, não faz mais tanta distinção do segmento. Eu cobro também um valor em reais, chegando a centavos por transação, porque é o Score, não sou eu fazendo a gestão. No modelo full, sou eu gestionando tudo, eu te entregando o resultado, então acaba tendo um valor um pouquinho maior frente a uma solução somente de tecnologia. O Eli pergunta qual a melhor solução produto para atender o segmento telefonia celular. A melhor solução que eu encontro hoje, que eu entendo que seja a melhor e mais aderente para o mercado hoje, sem dúvida nenhuma, é uma solução total ClearSale. Tá? O segmento de telecom, de modo geral, telefonia celular, é um segmento hoje considerado de altíssimo risco, e então o modelo de gestão com garantia nesse caso não se aplica. Então há algumas restrições, mais nessa parte de serviços e telecom, que a solução total garantida não se aplica, e com certeza a solução de telefonia, a solução total para telefonia celular é a mais indicada. Pessoal, mais alguma dúvida? Podem colocar aí no chat. Legal, Gabriel. Como os dados de cada pedido são enviados para a ClearSale? Ele é enviado de forma sistêmica, tá? Você comenta se é automático ou a empresa precisa enviar manualmente. Tá. São os dois cenários aí, tá? Tudo automatizado via integração. As soluções, a solução total garantia de aplicação é uma solução web service, né? Vou ter que falar dessa forma para poder diferenciar um pouquinho, tá? Então, todo o processo de integração ele é automatizado. Nesse processo, pedido finalizado na sua loja cai para mim automaticamente, né, de forma sistêmica, e o retorno também.
tá? O retorno também chega para você de forma sistêmica. Apenas na solução Start, que é uma solução Post, você comenta se precisa enviá-los manualmente. Eu digo que sim na solução Start porque há uma intervenção humana. Você, usuário, você, lojista, vai ter que clicar num botão que está lá no frame, dentro da solução Start, que é o botãozinho de decisão garantida. Então, querendo ou não, é uma forma de enviá-lo de forma manual para nós, né? Então, na Total Garantido Application não, é 100% sistêmico, automático, como você cita. Já no Start, por mais que ele seja uma solução automática, que você vai ver que ele dá um retorno automático para o modelo de score, só que há uma interação humana no momento que você submete o pedido para que eu, ClearSale, analise. Então, tem uma submissão manual que depende de você, tá? E a resposta da ClearSale é feita de que forma? Bom, acho que é isso, né? Respondi também, né? Imagina, responde, gente. Pessoal, mais alguma dúvida aí? Só lembrando que na próxima semana vocês recebem essa palestra gravada junto com os slides. Então, tinha até um pessoal perguntando sobre aqueles dados do mercado, se iam receber, e vocês recebem, então, os slides e a gravação do vídeo, tá? Oi, Laura, legal, fico feliz de saber que você usou o Start, tem o Start no seu site. E sim, a decisão garantida, já que você nunca utilizou, de fato tem um custo extra, tá? Então, acredito que você tem o custo pelo uso do semáforo, né, que determina o grau, propensão de risco do pedido. Só que, dependendo do pedido que você recebe, se o score, o semáforo, tiver como crítico, que é o vermelho, dependendo do valor do pedido, se você clicar na decisão garantida, tem um custo extra, que é de 2,5% sobre o valor deste pedido, e o mínimo de R$12. Então, dependendo do ticket médio, eu aconselharia você sim, se você tiver na dúvida, claro, de falar assim, poxa, acho que eu vou, ao invés de reprovar, eu de verdade submeteria, tirando o meu crachá de ClearSale, eu submeteria para uma decisão garantida. Por quê? Você vai pagar 2,5% ou R$12, um ou outro que for maior? Sim, vou. Só que se eu analiso e falo para você, Laura, não vende, você não paga. Então isso é um benefício para você. E até uma garantia, uma certeza maior de que realmente aquilo que você achava que, né, não deveria enviar ou cancelar o pedido, realmente é uma decisão mais assertiva a fazer. Porém, se você, lembre-se do comentário que eu fiz, da apresentação, que é cancelar o bom cliente, né, de forma indevida. Isso acaba trazendo mais prejuízo. Então, na dúvida, manda para a decisão garantida. Sim, você vai ter um custo extra, mas acredito eu que dependendo do ticket médio, acaba valendo a pena se eu aprovar ele e realmente for o cliente. Então, você vai ter um bom benefício. E caso, né, a decisão garantida serve para isso, e caso você submeta esse pedido para nós e eu aprove, e lá na frente torne-se vire fraude, torne-se um chargeback, um estorno, você está garantida até R$2.500. Bom, então esse é o benefício. A decisão garantida, imagina, mas a decisão garantida ela demora muito. A decisão garantida, por cair na minha área operacional, para o meu analista, nós temos um SLA de 48 horas para te dar uma resposta se aprova ou não, ok? Então sim, ela demora um pouquinho mais, que é hoje a média, mesmo no modelo de gestão, no total garantido, existe esse SLA. Então, o Start não é muito diferente. Então, para a decisão garantida, sim, eu tenho até 48 horas para tomar a decisão. Na minha visão hoje de internet, dependendo do prazo que você coloque no seu site, 2 dias está ok, né? Você tendo aprovação, no dia seguinte você despacha, chega em 1 dia ou 2 dias hoje, dependendo da região. Então, acredito que esteja dentro de uma normalidade, ok?
Bom, pessoal, acho que não tem mais perguntas. Se tiverem, podem colocar de qualquer forma. Eu vou deixar o contato aqui do Danilo na tela, para quem não anotou, quiser anotar, já entrar em contato com ele, já fica mais fácil. E só lembrando, né, na próxima semana vocês recebem a gravação junto com a apresentação da palestra.